E como dominação, ela esconde isso da sociedade. Exato. A Igreja Católica é a maior bruxaria que existe. Só que as pessoas... Quando a Igreja Católica, na época da Inquisição, matava todas aquelas mulheres cruelmente, as mulheres não tinham feito nada. Só estavam estudando. Falava, é bruxa. Queimava aquela mulher viva. E dizia, só para tu sentir um gostinho do que vai acontecer no inferno. Desde quando esse Deus faria isso com alguém? Se Deus é amor, como é que ele ia queimar alguém? Só que a Igreja Católica matava as pessoas. Isso é história, não é nem nada fechado. Isso é verdade. E ela jogava alguns livros também junto, para queimar. Só que esses livros eram livros vazios. Eram livros qualquer de teosofia, teologia. O verdadeiro livro que aquelas mulheres estudavam, a igreja ficou. E como é que eu sei? Porque eu e vários outros da Irmandade, nós temos acesso aos mesmos livros e temos também na Irmandade pessoas que são alto clérigo na cristandade e na Igreja Católica. E isso tá tudo ok. O problema é que o mundo ele é todo desvirtuado, ele é todo fechado. Então, há muitos anos eu cheguei, tanto que meu Instagram eu até fala da Igreja Católica, eu não tenho muito... Eu fiz um vídeo falando da Igreja Católica, não dá mais. Tipo, o vídeo viralizou. Então, tive várias pessoas tentando me matar, né, no sentido que eu tava falando mal da Igreja Católica, mas na verdade eu não tava falando mal, eu tava explicando aquilo que a gente não tá acostumado a ver. Esconder é uma coisa. O que eu não faço, eu não escondo, eu ensino para as pessoas terem liberdade. A Igreja Católica, ela esconde e ela segura. Na veste do Papa, nós temos vários símbolos alquímicos. Símbolo de alquimia. A alquimia das bruxas. Alquimia de bruxo. Alquimia de feiticeiro. O que esses símbolos estão fazendo nas vestes do Papa? Já que a alquimia é da bruxaria e bruxaria do demônio. Por que o padre está usando na roupa símbolos de bruxaria? É porque eles utilizam o dia a dia deles, não? Os ensinamentos que tem aí. Sim, mas não poderia usar, porque afinal de contas as bruxas, elas servem ao demônio. Sim. Então, se eles queimaram as bruxas porque elas serviam ao demônio, por que eles estão usando as coisas que elas faziam? Então, são símbolos que fazem eles pegar as pessoas para eles. São símbolos de proteção, símbolos de força em massa. Então você acaba dominando. Símbolos de dominação. É isso, eu consigo dominar as pessoas. Só de que... forma inconsciente. Exatamente. Só que a minha missão, meu propósito, não é dominar. É tirar as pessoas da Matrix. Mas você acha que só eu acredito que só o alto clero dentro da igreja que sabe disso daí? Ou você acha que a igreja como um todo sabe de todos esses detalhes? Não. A igreja, ela entende muito de hipnose, ela sabe, eles estudam. Eu ensinei muito padre e pastor aqui do Brasil, principalmente os que estão na televisão. Principalmente na Record. Sério? Então por que eles tiveram aula comigo se tudo é o Espírito Santo? Não tinha necessidade. Não, né? é só o Espírito Santo descer e pronto. Porque não é tudo o Espírito Santo, né? Sim. A gente é enganado o tempo todo e a gente aceita porque é mais gostoso aceitar. E a gente pegar, ligar a televisão, ver o Netflix, comer, pedir um hambúrguer e seguir a vida. Eu não quero isso pra mim, decidi isso, por isso que nesses anos todos eu fico divulgando a verdade e ensino para milhares de pessoas tantas coisas. As pessoas têm libertação. Deus não está na igreja, Deus está aqui, agora. Deus não pode estar num local. Deus tem que estar em todos os locais. Dentro de cada um de nós. Vou voltar pro hotel onde eu tô. Então Deus não tá. Então eu faço o quê? Eu durmo numa igreja hoje? Então, tem que dormir numa igreja, porque eu quero dormir perto de Deus, estou preocupado em voltar. Não, Deus está o tempo todo com a gente, contanto que a gente saiba chegar a Ele. E para se chegar a Ele, não tem que pagar terreno no céu, porque nem existe isso. E eu não tenho que ter medo de Deus. Se eu fizer besteira, eu vou pro inferno. Um inferno que nem existe. Nem está na Bíblia, inferno. Aí as pessoas... Você tem que estudar mais a Bíblia. Eu li 7 vezes a Bíblia. Você tem que estudar mais a Bíblia, o inferno está lá. Não, meu querido. Você tem que aprender a ler a Bíblia da leitura original. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E não foi a Bíblia que escreveu. Pessoas escreveram vários fragmentos que se juntou e virou a Bíblia.
Sim. A verdadeira escrita da Bíblia em hebraico, aramaico, não é exatamente a Bíblia que a gente lê. Eles Ela mudaram. foi modificada. Foi modificado, mas eu quero que bote o real. Aí você fala, como é que sabe o real? Tem um site que tem lá a tradução da Bíblia, hebraica, grega e aramaica. Só que será que você tem interesse de fazer isso? Não. Aí eu vou lá, tenho interesse e explico para as pessoas. Olha, dá uma olhada aí. Ó. Mas será que essa ainda é a realidade? Porque a gente ainda tem uma percepção de período, né? Aquele período era outro, totalmente diferente de hoje. A gente trazer aquelas escritas lá de trás para hoje, que Já são é uma tempos adaptação. diferentes, já é uma adaptação. Né? Realidades diferentes. Mas eu digo no sentido de, por exemplo, se você tem um texto que diz o nome do princípio do mundo, que seria Deus, que é um tetagrama, YHWH, está na Bíblia original. Em Salmos 83:18, diz assim, na Bíblia que a gente lê hoje. Pode ser qualquer Bíblia, evangélica, católica, tanto faz. Está assim, ó. Para que todos saibam que tu, cujo nome és Senhor. Para que todos saibam que tu, cujo nome és o Altíssimo. Não está escrito isso. Então, escreva o que está lá. E o que está lá é, para que todos saibam que tu, cujo nome é YHWH. Como esse nome só tem consoante, não tem vogal, não dá para pronunciar. Então coloca Senhor aí, não é Senhor. YHWH significa Yod, He, Vav, He, em hebraico. Já ouviram falar essa expressão? Não. Muita gente tatua isso. Yod, He, Vav, He. Isso, Yod, He, Vav, He. E o que significa essa expressão? Significa o nome de Deus. Então, por que não está escrito assim? Ó, para que todos saibam que tu, cujo nome és Yod, He, Vav, He. Por que botaram Senhor? Porque sabe que Senhor, a gente abaixa a cabeça. Mas se você pronunciar Yod, He, Vav, He, tem muita força. Nu. Então é mais fácil, eu sei a verdade, você não, muda aí, bota Senhor aí pra galera não ter essa vibração, essa frequência da vida não. Deixa pra gente. Aí chega o padre lá na igreja, Yod, He, Vav, He. As pessoas não sabem o que ele tá falando, mas eu sei. Ele tá falando que tá na Bíblia original, só que ele não ensina pra ninguém. E por que ele não ensina pra ninguém? Porque quando ele fala isso, ele domina o cérebro. A nossa sinapse cerebral, ela fica meio tipo zumbi. Tem palavras que você fala que... Tem palavras que são arquétipos de muitos anos atrás, de milênios. O nosso início da humanidade provavelmente foi em hebraico. A língua original lá que todo mundo falava antigamente. Então, quando você pronuncia uma coisa em hebraico com uma força que foi falada por milênios e milênios e milênios, nossa, a gente traz isso no nosso DNA, nossa memória genética. Dá uma sensação estranha, tipo um déjà vu, sabe? Acho que eu já vi essa parada. Sim. Às vezes você até já viu mesmo, só que você não sabia. Quem foi na igreja provavelmente viu, já ouviu isso aí. E aí quando você fala, pô, volta a memória... Perfeito. Não a memória genética ali, mas uma memória afetiva de alguma coisa que você já viveu realmente. Hoje a gente tem, como a ciência tenta mostrar hoje, a memória, uma espécie de memória genética. Exemplo, se a gente voltar, vamos voltar. Se a gente voltar à nossa árvore genealógica, vai parar em Adão e Eva, se tu não acredita, vai parar no macaco, não é isso? Ou vai parar no Big Bang, ou num ET, mas em alguma coisa vai parar, concordam? Tem que parar em algum lugar. Uhum. Temos teorias, né? Teoria da evolução, da criação, temos teorias. Claro. Mas vai parar em algum lugar. Então eu tenho uma árvore, não tenho? Então eu não carrego um pouco dessa árvore no meu corpo, no meu DNA? Sim. As nossas escolhas hoje talvez sejam por causa dessa árvore genealógica que a gente carrega. Isso a ciência hoje tenta mostrar, e está mostrando já, que realmente a gente tem padrão de comportamento, às vezes, que é do nosso tataravô. Que está lá. A gente nem sabe de onde veio aquele comportamento. Então o magnetismo ele vem para trazer essa iluminação, trazer essa força. Você abre, você expande, o conhecimento vem e as coisas começam a acontecer na tua vida. E o que a gente mais quer? Dinheiro, poder. Quando eu falo poder é pra gente poder fazer as coisas que a gente quer. Prazer. E aí eu boto sexo, que é prazer. Traduzindo. Sexo, prazer, a ideia de prazer, tá? Aí, essa ideia do sexo pode entrar aqui, viagem, conquistas, prazer com comida, com relação sexual. Você quer poder porque você quer assim, eu quero fazer isso. E tu quer conseguir fazer. E você quer o quê? Dinheiro. Porque o dinheiro, ele compra momentos de felicidade. Com base nisso tudo,
Como é que a gente consegue isso tudo ao mesmo tempo? Porque você ganha muito dinheiro. Mas será que você está bem com você mesmo? Às vezes, não. Aí como é que fica? O dinheiro tá atolando na conta, muito dinheiro. Mas a cabecinha, quando vai deitar, tá esquisitaça. Tá segurando um osso nas costas. Tá segurando um morto. Sabe? Por exemplo, quem tem um relacionamento único com a sua mulher e não abre, por exemplo, certo? Hoje a gente tem relacionamento aberto. E tem pessoas que não abrem o relacionamento. Um acordo ali dos dois, correto? Perfeito. Aquele que não tem relacionamento aberto, a partir do momento que ele faz algo fora do casamento, mas o relacionamento não é aberto, a mulher dele não sabe. Quando esse homem ou essa mulher trai e volta para a cama, tanto o homem quanto a mulher, ele nunca vai estar bem. Porque ele carrega um morto atrás das costas dele. Ele vai tapar com várias coisas. Ele vai jogar muita coisa. Ele vai jogar que ele tá cuidando dela, que ele tá pagando as contas, ele vai fazer tudo. Mas ele sente um peso. E por que a gente sente um peso? Porque a gente carrega o tempo todo um fardo e parece que não solta esse fardo. E esse fardo não é nosso? Ele não é nosso, mas ao mesmo tempo é nosso. Por que não é nosso? Não é nosso porque é uma energia. E ao mesmo tempo é nosso porque foi a gente que criou ele. Mas se a gente entende isso aí, a gente consegue se livrar dele? Consegue se livrar dele, ou seja, a gente consegue se livrar das crenças limitantes desse fardo. Através do quê? De um processo energético. O processo energético não tem nada de folclórico, não tem nada, ai meu Deus, anjinho, bolinha, não. Tudo é energia, logo a gente se configura energia para ela mudar o foco. Então ela muda o foco e a gente se sente muito melhor. Aí quando o dinheiro vier, a gente vai saber gastar e vai ser feliz. É um conjunto de coisas. Então, na época que eu era da favela, a gente chama de favela, né? Aqui eu acho que é quebrada, né? Comunidade, isso. Na época que eu era da comunidade, eu nunca tive muito o pensamento em dinheiro, que para mim era utópico. Eu queria o quê? Ter dinheiro para pagar as contas, mas não tinha muito pensamento. O meu grande sonho era ter um Fiat Uno. Mas aquele antigo, o antigão. Quadrado. O quadrado. O segundo sonho foi o Ford Car, mas o antigão. Não tive nenhum dos dois, porque eu não tive nem condição de ter esses dois carros. Só que era meu sonho. Eu falei, não, isso aqui se eu conseguir, eu já tô feliz pra caramba. Então, o que eu entendo hoje? Eu entendo que hoje, mesmo que minha situação financeira tenha mudado drasticamente, eu ainda continuo aquela mesma pessoa. Que é sentindo que no final não somos nada se não tivermos literalmente Deus. E Deus não é essa coisa que é pregada. Deus não é Jesus, não é nada disso. É realmente sentir que a gente faz parte do todo. É realmente perceber as coisas. E às vezes a gente vive só pro carnal. Para sexo, para poder, para dinheiro, para prazeres, etc. Mas a energia, né, ela é espiritual, então. E essa energia, então, é Deus, essa que a gente encontra. Exatamente. Se a gente tem energia, e a energia ela é espiritual, então a energia é Deus. Se a pessoa pensa que Deus é um homem barbudo, tanto faz. Se é uma bola de energia, se é o planeta, se é a estrela. Mas a energia é Deus. Então, na hora que a gente faz sexo, tem Deus. Só que se eu faço sexo apenas para gozar, ou seja, penetração, metralhadora, gozou. Bem robótico. A gente não sente a verdadeira energia. A gente só tá ali gozando porque a gente quer relaxar. Porque a gente foi doutrinado assim, porque meu pai falou isso, porque o filme pornô faz isso. O que nós três aqui somos homens. Eu fui viciado extremamente em filme pornô. Nossa, sem parar. Eu cheguei a me masturbar 11 vezes por dia. Caraca, você era magrinho na época, mano. E a masturbação é um problema? Hoje, você vê isso como um problema? Problema eu acho muito pesado, eu não vejo. Eu vejo como algo que a gente... Desperdício de energia? Acho total desperdício de energia, porque quando a gente se masturba, a gente quer relaxar. Se a gente quer relaxar, porque você tá ansioso. Então cura a tua ansiedade, que tu vai perceber que tu segura energia e tu, em vez de se masturbar, tu cria várias paradas. Tu cria mais dinheiro. Tu resolve outros problemas. Eu não tô falando que você não vai deixar de ter relação sexual, tem que ter. Mas a masturbação que a gente faz hoje, que é o tempo todo jogando fora, depois que a gente se masturba, qual é a sensação? Você tem vontade assim, agora eu acho que eu vou fazer agachamento na academia. Nunca.
Você perdeu toda a sua energia. Perdeu sua ali. energia. Então quer dizer que a gente não deve fazer? Não. Isso não existe que não deve fazer. O que existe é, será que não vale a pena tu segurar, pegar essa energia e criar outra parada? Vai criar mais dinheiro, vai criar mais insight, vai fazer outras coisas. Aí depois você vai lá, naquele final de tudo que você realizou, você pode pegar essa energia do orgasmo e transformar em outra coisa. Aí entra uma matéria que eu ensino no módulo 4, que é magia sexual. Que é você ter vários orgasmos, homens e mulheres, até mesmo sem ter ejaculação. Caramba! Eu já ouvi falar disso aí. Eu já vi. O homem mas pode eu ter não- múltiplos não. orgasmos, Eu né? tenho múltiplos A orgasmos. mulher também, meu. A mulher também, só que a gente, Sim. homem, quer que a mulher tenha, né? Isso. Só que pra gente, quando ela acabar, tudo, ela tiver, eu vou lá e faço o meu, não é assim? Aham. É. Normal, a gente homem é Sim. assim. É, gente, Sim. é. Agora, se eu te dissesse que tu consegue ter múltiplos orgasmos, e nesses múltiplos orgasmos tu consegue projetar tua mente para aquilo que tu quer. Ou seja, o sexo para de ser sexo e ele vira algo maior. Então, por exemplo, eu já lancei algumas coisas, né? Livros, algumas coisas assim. Então, cada lançamento que eu fiz, antes eu tinha relação sexual e projetava na relação sexual que eu queria. Então, eu puxava essa energia e na hora que eu chegasse no mais alto dessa energia, eu via a coisa que eu queria. E aí o que acontecia no dia seguinte era o lançamento. E eu arrebentava.